essas cartas me fizeram lembrar de uma história muito doida. Não só me fizeram lembrar, como elas fazem parte dessa história. Tenho certeza que vão fazer vocês refletirem também, assim como aconteceu comigo. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a receber cartas. Eram cartas misteriosas, eu não sabia de onde vinha. Muitas vezes apareciam na caixa do correio, em lugares aleatórios da minha casa. E cada carta dessa dizia sobre a ideia de algum filósofo e a história dele. O que eu comecei a pensar e perceber com essas cartas foi que cada um tinha o seu próprio pensamento, seu modo, jeito de dizer, de explicar as coisas. E eu comparei com a gente. Cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua forma de pensar. E agora, pra gente refletir mesmo, já pararam pra pensar? Bem lá atrás, antigamente, o quanto era difícil para aquelas pessoas olharem para tudo ao seu redor e não saber explicar como aquilo estava ali, como aquilo foi parar, como começou a existir. Foi aí que essas pessoas começaram a dizer que tudo aquilo que elas viam eram ideias divinas, dos deuses. Mas tinham algumas pessoas que não concordavam com isso, que tinham uma ideia totalmente ao contrário. É aí que eu li sobre o grande Tales de Mileto. Tales fala que tudo, absolutamente tudo que existe tem uma razão de ser e de estar ali. Agora eu pergunto, quem está certo e quem está errado? Não tem como saber. E esse justamente é o certo. É cada um ter a sua forma de pensar, cada um ter a sua forma de ver o mundo, de explicar as coisas, de acordo com o que acredita. Imagina que chato seria se todo mundo pensasse igual. Só existisse uma única verdade, uma única coisa para se acreditar. Não haveria debate, seria muito chato. Um outro grande exemplo disso, de um grande conflito, é Platão e Aristóteles. Platão, ele acreditava no dualismo, que seria a existência de dois mundos. Seu aluno, Aristóteles, já não concordava. Para ele era apenas um, era isso que ele dizia. E é muito interessante pensar em Platão e Aristóteles, porque Platão era mestre de Aristóteles. E mesmo assim, Aristóteles ainda conseguiu ter um pensamento totalmente diferente do seu professor. Mais uma vez, pergunto quem está certo e quem está errado. Não tem como saber. E isso é a diversidade de pensamento. É isso, ver a forma do jeito que você quer, do jeito que você acredita. Um outro grande exemplo disso é a religião. Existem várias religiões. E é justamente por isso, pela diversidade de pensamento, que existem várias religiões, porque existem pessoas que pensam diferente. Então, tendo várias religiões, a pessoa escolhe a que ela se encaixa de acordo com o que ela acredita. Um outro exemplo disso, de religião, é Santo Agostinho. Ele acreditava na ideia de dois mundos, que seria o espiritual e o dos homens. Mas São Tomás de Aquino já falava que esses dois mundos, o espiritual e o dos homens, eles caminhavam juntos. E uma outra carta que eu li, eu aprendi sobre Kant. Ele foi um cara que uniu a razão com a sensibilidade. Um exemplo, se eu perguntar para vocês se o fogo é quente ou frio, o que vocês me responderiam? Que é quente. Todo mundo sabe que o fogo é quente. Só que a partir do momento que eu uso a minha sensibilidade, os meus sentidos e coloco a mão no fogo, eu vou confirmar que isso é quente, que o fogo é quente. Então era isso que Kant defendia. Ele unia a razão com a sensibilidade. Isso mostra que as ideias não precisam necessariamente ser contrárias. Elas podem ser diferentes, mas caminharem juntas e criarem
uma única ideia. Marx e Hegel. Marx, ele acreditava e dizia que o sucesso de nós, seres humanos, vinham através do trabalho, das conquistas. Mas seu amigo Hegel dizia que essa conquista em que a gente precisava se encontrar vinha do espiritual, vinha da alma. Tudo isso são grandes exemplos históricos e diversidade de pensamento, para ver que isso não é um tema atual. É um tema antigo, que envolve muitas coisas. E se não existissem essas pessoas com esse tipo de pensamento, a gente não saberia como seriam as coisas hoje, como seriam os pensamentos. Nossa mente é uma coisa muito complexa, muito doida. E a gente acha que só tem uma opinião sobre nossa mente. Mas não, tem pensamentos totalmente diferentes sobre ela também. Aí a gente fala sobre Freud e Jung. Freud, ele dizia que no nosso subconsciente existiam sentimentos escondidos, retraídos. Muitas vezes, traumas, segredos, coisas que você não contava pra ninguém. E você guardava. E qualquer momento aquilo ia à tona e ia mostrar a sua personalidade escondida. E Jung já tinha um pensamento contrário. Ele não acreditava nisso. Ele dizia que a gente tinha um pensamento coletivo. Que o que é o amor pra mim é o amor pra você, e pra você, e pra você. E que era coletivo, que a gente acreditava nas mesmas coisas, que a gente pensava nas mesmas coisas e que a mente era toda ligada. Tempo depois, já vindo para agora, a gente tem o evolucionismo de Darwin. Darwin acreditava que os seres e tudo que existe, ele evoluía. Ele ia mudando, ele ia crescendo e se evoluindo. Mas pessoas não acreditavam nisso e diziam que tudo era obra de Deus, que é o criacionismo. Tudo isso que eu falei, todos os exemplos que eu dei, foi para mostrar a diversidade de pensamentos que existem em muitos temas, é absolutamente tudo. Religião, em sexualidade, raças, etnias, coisas pequenas, que a gente tem esse conflito de pensamento. E o quanto é importante, porque a gente aprende com isso. Eu posso aprender com uma pessoa que tem um pensamento totalmente diferente do meu. E é muito legal a gente pensar assim na diversidade de pensamento, porque é uma coisa muito grande e que envolve tudo, é absolutamente tudo. Então, o conselho que eu dou pra vocês é: pensem mesmo, estudem, acreditem no que vocês quiserem, defendam sua ideia, porque é assim que tem que ser a vida, é assim que é o certo. Essa é a grande verdade absoluta que a gente supostamente acredita que tem o certo, mas esse é o certo, é cada um ser você. E essa experiência que eu tive de vida me ajudou muito e eu queria passar tudo isso pra vocês. Então, muito prazer, eu sou a Sofia, esse é o meu mundo, o mundo de Sofia.